justamente por falas capacitistas do ex-secretário, né? Porque o Mauro Chequim pediu exoneração do cargo, secretário de Esportes de São Caetano, depois de falar, né, de ter falas aí capacitistas dizendo que realmente ele não sabia lidar. Nem ver ele podia. Nem ver. Nem ver. Não podia nem ver, nem trabalhar com... Tanto crianças, né, do espectro autista, fez comentários realmente que acabou até atingindo o Comitê Paralímpico. O Comitê Paralímpico que é um orgulho para o Brasil, porque vão lá, representam o Brasil grandiosamente e a gente tem cada vez mais falar sim de inclusão e falar dessa temática, e é impossível alguém que ocupe um cargo público ter falas como foi a do Mauro Chequim. Por isso a gente conversa agora com a vereadora de São Caetano do Sul, a Bruna, que foi uma das primeiras aí realmente a colocar justamente aí nas redes sociais e trazer à tona esse assunto tão importante. Seja muito bem-vinda, Bruna. Bom dia a todas e a todos que nos escutam. Bom dia, Fabi. Bom dia, Guardiã da Notícia. Na sua discussão, até eu ouvi alguns trechos com o ex-secretário, a gente às vezes fala assim, não é possível que ele tenha tido aquela fala, parece até corte, mas na verdade foi uma fala totalmente desproporcional ao cargo que ele ocupa e hoje em dia desproporcional a qualquer ser humano. Com certeza, Fabi, nós ficamos muito assustados com o que aconteceu na última audiência da pasta de Esportes, Lazer e Juventude. Para todos que nos escutam possam entender, eu fazia um questionamento ao secretário se os novos institutos contratados para fazer as aulas de artes marciais no nosso município estavam capacitados para atender a todas as demandas das crianças com deficiência do nosso município, porque são atividades que fazem parte do PEC, o Programa Esportivo Comunitário, e a gente tinha tido relato de mães que traziam que a mudança dos institutos traziam também consequências aos seus filhos, que eram crianças com deficiência ou crianças neuroatípicas, né? E nisso o secretário deu aquela declaração muito, muito triste, muito despreparada, mas que demonstra, na verdade, de fato, o que tem sido o panorama da Secretaria de Esportes, com tanto capacitismo, tanto preconceito e discriminação. O secretário diz, né, que não poderia, por exemplo, atender uma criança com deficiência que usa fraldas nas aulas de natação, sendo que é muito comum, a gente sabe, né, crianças que usam fralda fazem aula de natação com fraldas adaptadas para a piscina, né, para o banho. Além disso, disse que diferenciava, né, justamente as crianças com deficiência das crianças sem deficiência, as colocando como as crianças normais, que são atletas, e as crianças deficientes, né, que era o termo que ele utilizava, e isso muito triste também levou ele a colocar uma fala de que se soubesse que na Secretaria de Esportes, né, que nas suas atividades precisaria lidar com crianças com deficiência, já estava fora da prefeitura faz muito tempo, afinal ele não tem preparo físico nem psicológico desde a sua época de graduação para lidar com pessoas com deficiência. Então, tudo isso mostra, na verdade, se o secretário diz isso, imagina o que está acontecendo, né, dentro da pasta da Secretaria de Esportes há tantos anos, porque a gente não está falando de um secretário novo, é um secretário que já ocupa esse cargo há bastante tempo, né, que ganha um salário de quase R$34 mil, que tem o dever de se capacitar, de se formar, né, de se atualizar nas terminologias corretas, inclusive, mas não foi um deslize, não foi um erro de um termo, não, ele colocou e falou durante muitos minutos no nosso compromisso com a transparência, compartilhamos os recortes nas redes sociais,
completos para que as pessoas pudessem ver e tirassem suas dúvidas de que não era um recorte, não era uma manipulação sobre as suas falas, né? Repudiei o secretário na própria audiência, né? Porque acho que era o meu dever. Fico triste que outros vereadores não o tenham feito, não tenham repudiado a fala do secretário naquele momento. Do contrário, inclusive vereadores que se dizem, né, que falam e afirmam que são militantes da causa, foram à tribuna na sessão seguinte para dizer, enfim, fazer um discurso de que erros acontecem, enfim, que era preciso avançar no tema, mas que erros acontecem. A própria nota da prefeitura, a prefeitura solta uma nota dizendo que erros, apesar de imperdoáveis, são compreensíveis. Acontece que não é compreensível que um secretário tenha falas como as que ele teve recentemente, depois de toda a repercussão nacional, como já dito, né, o pronunciamento do Ministério dos Esportes, do Comitê Paralímpico, do Conselho de Educação Física e de tantas outras parlamentares, entidades que se posicionaram repudiando. O secretário pediu exoneração do cargo e aí, então, o prefeito Tite Campanella fez um pronunciamento dizendo que ele estava surpreso, né, com as falas do secretário e que até tinham demorado um tempo para poder falar sobre o tema, porque estavam numa espécie de processando o baque, sendo que a prefeitura já tinha soltado uma nota dizendo que, enfim, na verdade, numa nota dizendo que a manutenção do secretário era possível, né? Sendo que não era possível, era preciso que, na verdade, Tite Campanella, se tem compromisso com o tema, tivesse exonerado o secretário. Logo, o que aconteceu, o que nem aconteceu, porque não foi o prefeito que exonerou o secretário, que mostra talvez uma falta de comprometimento dele com a pauta. E chama a atenção, né, Bruna, porque São Caetano sempre se destaca como uma cidade modelo com relação a essa questão. E aí, quando você vê uma situação como essa, parece um retrocesso até por conta da legislação brasileira, que é super avançada com relação aos direitos das pessoas com deficiência. Então, assim, quem está em cargo público também tem que se atualizar, e vale aqui o alerta para a população em quem a gente está colocando para nos representar, porque essa atualização ela se faz mais do que necessária. Com certeza, essa formação, essa capacitação, ela não é uma possibilidade, ela é um dever para todos aqueles e aquelas que ocupam cargos públicos, né? Mas veja, essa questão de São Caetano ser uma cidade modelo inclusive nesse tema, eu acho que a gente tem importantes equipamentos, mas a gente também tem muito que avançar. Dentro da educação, por exemplo, são diários os relatos de mães e pais de crianças com deficiência ou crianças com neurodivergências e que nos trazem uma falta de preparo dentro das escolas, com protocolos, uma falta de espaços qualitativos, a falta de profissionais hoje na nossa rede também implica que uma criança com deficiência será menos assistida dentro dos seus direitos na educação. No caso da Secretaria dos Esportes, depois que sai a declaração do secretário, que nós decidimos com bastante calma de que levaríamos a público, porque sabemos que muita gente não consegue acompanhar o que são as audiências públicas que acontecem na Câmara, mas que são partes interessadas e afetadas por aquilo que estava acontecendo, né? Então, quando a gente decide levar a público e mostrar para as pessoas o que tinha acontecido, passa a aparecer também muitos responsáveis de crianças com deficiência, crianças neurodivergentes, nos colocando as suas dificuldades de matricular seus filhos dentro dos esportes de São Caetano. Então, veja que, na verdade, isso não se trata só de um discurso, mas também de uma prática. Prática essa que eu também já havia presenciado, uma vez que acompanhei a reunião do Conselho da Criança e do Adolescente, em que essa discriminação, essa diferenciação de tratamento das crianças
com deficiência já era uma pauta dentro do conselho, já se falava sobre isso e que frases, enfim, capacitistas já eram ditas, né? Quando chega ao secretário de dizer isso demonstra com certeza que é uma naturalização dessas práticas dentro da pasta. Então, eu acho que mais do que a exoneração não feita por Tite Campanella, o que a gente vai precisar saber de agora em diante é qual é o compromisso que ele terá de garantir que os esportes sejam devidamente inclusivos com a adaptação, né, dos espaços, com a adaptação profissional, com a garantia de vagas, de horários específicos para aqueles que se adequam em horários menos barulhentos, com menos gente, como é o caso, por exemplo, dessa mãe que nos relatou que a filha dela é autista, vinha se desregulando muito por conta disso. A adaptação, ela deve ser feita de acordo com as demandas de cada criança, porque cada criança é única e tem, por si, as suas próprias demandas. Mas o que a gente fica, de fato, se perguntando é se, com essa repercussão, o prefeito vai, de fato, agora começar a se debruçar sobre esse tema, entendendo que não foi uma fala do secretário apenas, que é por si só muito escabrosa, e por isso, inclusive, que nosso mandato acionou a Justiça e o Ministério Público já abriu um inquérito civil e agora o secretário passa a ser investigado por possivelmente ter cometido crime de discriminação e por ter incorrido possivelmente numa omissão e no ato de improbidade administrativa. Mas, enfim, a Justiça começou a fazer sua parte antes mesmo que o prefeito, né? Que tinha a capacidade de avançar nesse tema de maneira muito mais célere. Então, a gente precisa utilizar essa mobilização, dessa repercussão nacional para mostrar que esse tema é muito sério, precisa ser debatido com muita seriedade e com muita urgência, porque o que esse caso nos mostrou é que as práticas, há muitos anos que vem acontecendo na Secretaria de Esportes, elas não podem continuar e a gente precisa ter um movimento, de fato, de inclusão e de adaptação para que todas as crianças com deficiência, neurodivergências que quiserem fazer os esportes em São Caetano tenham essa possibilidade. Fred? Prazer falar com a vereadora. Um questionamento. Primeiro, na nota oficial que ele emitiu, né, esse secretário, ele disse que vai seguir trabalhando na educação física e exercendo sua função. De alguma forma, claro, o Ministério Público abriu um procedimento em relação às falas do secretário. Mas vai ter uma fiscalização se ele vai seguir exercendo a função, porque trabalhando em educação física, você às vezes pode trabalhar com um público que precisa de uma atenção especial ou não, né? Vai ter um acompanhamento, se ele vai continuar exercendo a profissão, porque ele já mostrou que nesse momento ele não tem capacidade de exercer essa função. E um detalhe, vocês vão estar fiscalizando o nome que será escolhido para a Secretaria de Esportes, porque mostrou-se, inclusive na sua fala, que São Caetano deixou um pouco a desejar nesse ponto, né? Que é uma cidade que abre muito aos esportes, a gente sabe disso, né? São diversas modalidades que São Caetano abre espaço para jovens, categorias de base, equipes adultas de destaque em cenário nacional. Não é de hoje que São Caetano faz isso, mas que exatamente para um público destinado, que é o público que tem paralímpico, que precisa de transporte para locomoção para treinamento, espaço adequado para exercer seus treinamentos. Existe toda uma atenção que tem que se observar esse detalhe também, vereadora? Olha, prazer também poder dialogar contigo. Uma preocupação que nós tivemos ao fazer a nossa representação ao Ministério Público era garantir que tivesse a possibilidade que o Ministério Público investigasse o ato de improbidade administrativa. E eu acho que foi muito positivo que, de fato, ao abrir o inquérito, o Ministério Público tenha se atentado a esse tema e tenha colocado isso como uma possibilidade de investigação do que vai acontecer. Por que isso é importante? Para a gente garantir que não caia, né, que esse processo não caia na perda de objeto, no sentido de ele não é mais secretário, então as coisas estão resolvidas. É claro que se houvesse uma inércia
tão grande do prefeito Tite Campanella na exoneração do secretário que se exonerou, né? Nós apostávamos na justiça como uma possibilidade de determinação para que a justiça exonerasse ou determinasse, né, a exoneração do secretário. E isso é relevante, porque eu acho que a abertura do inquérito foi o determinante para o pedido de exoneração do secretário. Abre-se o inquérito e 1 hora, 2 horas depois sai a notícia de que, não, algumas horas depois, perdão, mas sai a notícia de que ele pede a exoneração. E a gente não podia cair nessa possibilidade de que isso acabasse por si só com a exoneração. E por isso que a gente também caracterizou para que ele siga sendo investigado pelo que cometeu, mesmo não estando mais na função de secretário. Sobre o exercício das suas atividades, eu acho que vale refletir para o próprio Conselho de Educação Física, que se posicionou nesse tema, com a possibilidade também de que seja investigado, fiscalizado enfim, a sua carteira do seu próprio conselho, né? Eu acho que isso é uma medida possível de que ele também não consiga exercer mais as suas atividades perante a isso. Eu acho que isso é uma atividade que cabe a eles, né? Essa movimentação que cabe ao conselho, a partir das determinações também do que o conselho tem, mas eu vejo como uma possibilidade, sim. Sobre um novo nome, sim, a gente está no aguardo do anúncio de quem será o novo secretário, ou nova secretária, espero, inclusive, que seja uma mulher, porque a gente tem uma defasagem muito grande, né, de gênero aqui, e com compromisso, inclusive, de que quando isso acontecer, nosso mandato vai se reunir com a nova secretaria para colocar, assim como me coloquei à disposição na Secretaria de Esportes, né, para que a gente tivesse a garantia de a contratação de institutos que façam formação com os professores, né, com os institutos, mas com toda essa repercussão, um diálogo com o Comitê Paralímpico, que fez um papel também muito importante nesse momento, nesse processo, me deu a certeza também que há muitas possibilidades, né? O próprio comitê tem algumas possibilidades de formação nos municípios, então o que a gente precisa agora é de pessoas que estejam mais abertas a esse diálogo, é de pessoas que estejam comprometidas com essa pauta, para que a gente possa avançar não só na secretaria, mas em cada aula que a gente tiver dentro dos esportes. Vereadora, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Guardiã, trazendo esse importante tema para que a gente também esclareça a população e que a gente possa acompanhar os próximos passos. Saiba que os nossos microfones estão sempre abertos para que a gente possa atualizar e trazer realmente o passo a passo e principalmente prestar esse serviço para a população. Obrigada, Bruna. Eu que agradeço, muito obrigada. Segue aqui com o download da notícia.